o John Arias, que está comendo a bola na seleção colombiana, que é um dos destaques da disputa da Copa América, inclusive medindo forças com o Uruguai em uma das semifinais da competição, brigando aí por uma vaga na grande decisão, e John Arias, que tem sido titular absoluto da sua equipe, um dos destaques na disputa da Copa América nos Estados Unidos. Jogador do Fluminense, muito se tem especulado ultimamente uma possibilidade dele jogar no Flamengo. Então, é uma situação que o Tite quer o jogador, o Tite quer contar. A Aerofly explode a nação, hein? O Flamengo surpreende o mercado da bola dando um baita chapéu. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like, porque eu separei 2 cortes da imprensa esportiva analisando e trazendo as informações do Mengão. Vambora pro vídeo. Fala, pilhado! Fala, pilhada! Galera, Claudinho muito perto do Flamengo, tá? Eu já vou começar a live dando a informação principal. Muita gente me pergunta, pilhado, e o Claudinho vem pro Flamengo, não vem? Então, eu digo, de acordo com tudo que eu tô apurando, de acordo com pessoas que eu mandei mensagem hoje que me responderam, fortíssimas dentro do Flamengo, e uma delas, inclusive, próxima ao staff do Claudinho, está praticamente fechado. Essa foi a declaração que eu recebi de pessoas grandes no Flamengo, e que eu recebi, inclusive, dessa pessoa que eu conheço, que é muito próxima ao staff do Claudinho. A notícia é, ele está praticamente fechado. Eu vi, tá? Essa notícia hoje, ela está repercutindo, mas eu sempre procuro dar informação de acordo com a minha informação. Eu não quero ficar em cima da declaração de ninguém, copiando informação de ninguém, porque para eu falar alguma coisa nos meus vídeos, é porque eu apurei, é porque eu corri atrás. E vocês sabem, eu fui um dos primeiros a falar dessa situação que o Claudinho quer muito jogar no Flamengo. O Claudinho quer muito jogar no Flamengo. O Claudinho quer muito voltar para o Brasil. O Claudinho, como eu disse há 2 dias, e que agora muita gente já está passando a mesma informação, ele tem uma grande vontade de voltar ao Brasil, inclusive porque ele ainda sonha disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira. Ele sabe que no futebol russo, ainda mais com a guerra, está muito isolado. Eles não estão nem tendo uma grande visibilidade, né, no futebol europeu. Então, o Claudinho voltando para o Flamengo, ele sabe que ele vai ter, assim, mais chances de defender a seleção brasileira. O que acontece? A informação que foi trazida, né, lá atrás pelo paparazzo de que o Flamengo ofereceria 14 milhões de euros, o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros pelo Claudinho. O Flamengo ofereceu para o Zenit. Qual é a grande diferença dessa negociação para as negociações passadas do Flamengo com o Claudinho? O Zenit quer negociar. É aí que está o trunfo do Flamengo. Nas 2 últimas vezes que o Flamengo foi forte atrás do Claudinho, o Zenit não queria negociar o Claudinho. O Zenit, para falar a verdade, ele estava cagando para o Flamengo. O Zenit nem atenção ele deu para o Flamengo, e a gente dizia isso aqui. O Zenit, ele sempre dificultou uma negociação entre o Claudinho e o Flamengo, porque no ano passado, na janela passada, o Claudinho já queria voltar para o Brasil, já queria voltar para o Flamengo. Só que agora o Zenit contratou um meia russo, né? Gastou caro com esse meia da seleção russa, e o Zenit já aceita negociar o Claudinho. Agora, isso é o ponto positivo. O Zenit aceita. Então, o Flamengo está disposto a abrir o caixa. O Zenit está disposto a vender. Tudo indica que essa negociação vai ser concretizada. Aí me perguntam, por que você não crava essa informação? Porque o Zenit não precisa de dinheiro. O Zenit, para quem não sabe, ele está ligado à empresa de gás lá da Rússia. Ao gás russo. É muito dinheiro. É um dinheiro que não acaba, o dinheiro do Zenit. Então, o que acontece? Eles não vão ceder na negociação. Se o Flamengo quiser contratar o Claudinho, ele vai ter que gastar mais do que 15 milhões de euros. O Zenit pede 18 milhões de euros.
18 milhões de euros é muito dinheiro. O Claudinho seria 2 milhões de euros mais caro do que o De La Cruz, se o Flamengo pagar 18 milhões de euros. Agora, cabe uma negociação? Sim, eu acho que cabe. Mas pelo que eu falei com essa pessoa, que é muito próxima ao staff do Claudinho, ela acha que o Zenit não vai baixar de 18 milhões de euros. Quer tirar o Claudinho? Bota 18 milhões de euros no jogo. Se não, eles acham que não vai acontecer. Eu já acho que pode fechar por 16,5, 17. Aí me perguntam, vale a pena, pilhado, o Claudinho por 18 milhões de euros? Eu vou ser bem franco. Eu não acho. Eu acho um baita jogador. Eu acho um cara que vai somar muito no Flamengo. Mas 18 milhões de euros é muito caro. Eu quero lembrar para vocês que o Zenit contratou o Claudinho por cerca de 15 milhões de euros. Eles estão aumentando o valor de mercado do Claudinho em 3 milhões de euros. Agora, é um meia. O Flamengo está precisando de um meia. O Flamengo só tem o Arrascaeta e já queria o Claudinho há muito tempo. Vale lembrar que o Arrascaeta muitas vezes está sem condições físicas, está tendo muita lesão. Agora, o que me surpreende é por que o Flamengo gasta tão mais do que os outros clubes para contratar. Você vê o Felipe Anderson do Palmeiras. Fizeram pesquisa de mercado. Foram atrás de um cara que estava livre. Não vai sair por 18 milhões de euros. O Flamengo já contrata o De La Cruz por 16 milhões de euros. O Léo Ortiz por cerca de 11 milhões de euros. O Vinha também foi caríssimo. Eu acho que o Flamengo, às vezes, ele exagera nos valores das negociações. Mas como eu estou aqui para dar informação, até mais do que opinião, Claudinho nunca esteve tão perto do Flamengo, tá? Claudinho está muito perto do Flamengo. O Everton Cebolinha foi cerca de 15 milhões de euros, foi 75 milhões de reais. O Flamengo gasta muito, mas o Flamengo está disposto a pagar, o Flamengo está disposto a contratar o Claudinho. E uma informação que também é importante para o torcedor do Flamengo. O Tite quer o Claudinho. Quando me perguntam, mas o Claudinho vem para ser titular, o Tite aprovou o Claudinho. Vale deixar claro que o Tite já convocou o Claudinho para a seleção brasileira, tá? Já convocou. Então, é uma situação que o Tite quer o jogador, o Tite quer contar com o Claudinho, e o Claudinho vai sim ser um grande possível reforço do Flamengo. A negociação está muito próxima de ser concretizada. O Flamengo está totalmente focado nessa negociação. Então, o Flamengo deve fechar em breve com o Claudinho. O Zenit está esperando aí a Supercopa da Rússia, que ele vai disputar a final pelo Zenit, e depois ele deve ser contratado. Vale lembrar que dos times fortes aí no mercado, vários já fizeram contratações nessa janela. O Botafogo contratou o Almada. O Botafogo contratou o Alan, que foi volante da seleção brasileira. O Palmeiras fechou o Felipe Anderson. O Palmeiras está atrás de novos reforços. E o Flamengo ainda não anunciou nenhuma grande contratação. E também vale lembrar que o Flamengo está precisando de elenco. Porque quando você bota aí o Flamengo para usar time reserva, né? Quando você bota o Flamengo para jogar com time reserva, o Flamengo não ganha. E aí vem a desculpinha da torcida do Flamengo. Pilhado, mas estava com o time reserva. Se é para fazer um elenco super poderoso, né? Se é para fazer um elenco galáctico e você não ganhar quando tem o time reserva, eu não consigo entender. Por que investir tanto para ter um elenco? Então fica só com o time titular. É simples assim. Então, aqui mesmo o Elimar já manda, Flamengo não ganha nada com essa desgraça do Tite. Anota aí. Olha aí, Tem o torcedor que às vezes fica revoltado, né? Às vezes o torcedor fica revoltado. Eu adoro aqui, Eu adoro. Sempre tem. Agora, essa situação, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, muita gente está me perguntando. E o Marco Antônio, pilhado, né? Que é o jogador da Lazio, volante da Lazio, que também o Flamengo estava sondando. O Flamengo está sondando. A notícia que eu tenho do Marco Antônio. Muita gente já, inclusive, cravou o Marco Antônio. Cravou. Ele nunca esteve firmado com o Flamengo. Nunca esteve acertado. O que acontece? Tem negociações avançadas, mas a Lazio não vai facilitar. A Lazio não vai facilitar para o Flamengo. Não é um jogador que a Lazio está louca para se livrar.
Então, vai ser difícil a negociação. Não vai ser fácil uma negociação. É um jogador que joga na Lazio, não é um jogador que está encostado. O Flamengo quer como volante e vale deixar claro, tá? Que o Wallace, que foi contratado agora, o Wallace eu acho que foi pelo Cruzeiro. O Wallace que foi contratado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro contratou muito, era um desejo antigo do Flamengo para volante. Era um desejo antigo. E o Flamengo perdeu. O Cruzeiro fechou. Então, o Flamengo quer um volante e vai atrás do Marco Antônio, mas não tem nada. Muita gente já disse que ele está fechado. Ele não está fechado, tá? Não tá. O Gilvan Rafael ele manda: boa noite, filhado. Meu amigo, o Claudinho vai cair como uma luva no nosso Mengão. Cara, eu também acho um bom jogador. Eu só discordo porque eu acho que o Flamengo às vezes negocia mal. Eu acho que o Flamengo tem que tentar pechinchar mais. O Flamengo topa muito cedo o valor. Vai negociando. Ninguém vai pagar 18 milhões de euros pelo Claudinho. Ninguém. Então o Flamengo pode negociar. O Flamengo pode fingir que não vai. Eu acho que às vezes falta negociação nesse Flamengo. Tenta fechar por 16, por 15, que foi o valor oferecido. Não topa tão rápido. Porque o Flamengo gasta muito mais do que os outros para contratar. E eu costumo dizer, do jeito que o Flamengo gasta para contratação, o Flamengo tinha que ganhar muito mais do que ganha, tá? Isso é uma crítica mesmo, é uma crítica construtiva. Eu acho que essa diretoria do Flamengo, gastando o que gasta, o Flamengo não ganhou nada no ano passado. Nada. O Flamengo às vezes afrouxa, como agora no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ele tem muito mais dinheiro que os outros. O Flamengo gasta muito mais dinheiro que os outros. O Flamengo tinha que estar sobrando mais na frente. O Flamengo foi segundo colocado no grupo dele na Libertadores, que tem o Bolívar. O Bolívar como líder. Então eu acho que para o que o Flamengo gasta e o que o Flamengo arrecada, que arrecadou 1 bilhão e 500 milhões de reais, o Flamengo, para mim, tinha que ter uma superpotência mais imbatível do que é hoje. O Jefferson manda: pilhado, você é foda demais. Assisto vocês na Jovem Pan todo dia na hora do almoço. Melhor programa de esporte na hora do rango. É que já chegou, vou até botar para vocês aqui, já está chegando no Zenit o jogador que vai substituir o Claudinho. E justamente esse cara que vai substituir o Claudinho é que vai permitir que a negociação seja finalizada. O Zenit só não tinha finalizado a negociação até agora, primeiro porque tem uma decisão da Copa da Rússia que o Zenit vai jogar e o Claudinho vai jogar. É o último jogo desse final de semana. Mas eles estavam atrás desse jogador aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Post do Júlio Miguel Neto. O Zenit chegou a um acordo com o jogador sérvio do Torino da Itália, Ivan Ilić, que deve ser a peça de reposição do meio brasileiro Claudinho, que já tem um acerto com o Flamengo. Os russos queriam garantir uma reposição antes de resolver a situação do atleta ex-RB Bragantino. As negociações, nesse momento, estão bem avançadas e em estágio final. O rubro-negro carioca segue otimista e representantes do atleta estão a todo momento em contato com os russos e também com a direção do clube carioca. Fernando Garcia, agente do atleta, e seus sócios estão à frente do negócio. Fernando estava em Orlando em férias e conduzirá as tratativas. Está aqui, ó. Esse é o Ivan Ilić, jogador que vai do Torino para o Zenit para substituir o Claudinho. Vou comentar aqui mais com vocês algumas outras notícias do Claudinho. Essa notícia do Venê também é interessante. Tite e Claudinho já estavam em contato durante as negociações do Flamengo com o Zenit. O técnico procurou saber do atleta sobre a saúde física e se estava animado para jogar no rubro-negro, e o jogador respondeu positivamente. Deixa eu... Olha aqui, aqui é outra notícia dizendo que o Ivan Ilić do Torino voará para a Rússia nos próximos dias para fechar com o clube Zenit. O jogador é apontado como peça para repor a saída de Claudinho, negociado com o Flamengo. Aqui é a matéria do GE. Flamengo avança por Claudinho e espera final na Rússia para tentar fechar a contratação.
Meia vai disputar título da Supercopa neste sábado, amanhã, contra o Krasnodar. A janela de transferências no Brasil abriu nesta semana e o Flamengo é o único entre os primeiros colocados e postulantes ao título do brasileiro que ainda não fez nenhuma contratação. Verdade, e preocupante. A torcida está ansiosa, mas o primeiro reforço rubro-negro pode não demorar muito. A negociação entre o Flamengo e Zenit por Claudinho avançou nos últimos dias. Depois de fazer uma proposta de 15 milhões de euros, mesmo valor que o clube recusou no ano passado, as partes, enfim, estão próximas de um acordo em torno de 18 milhões de euros. Internamente, o clima é de otimismo. O Zenit, porém, está focado na final da Supercopa da Rússia e conta com o Claudinho para a decisão contra o Krasnodar neste sábado, às 14h30 de Brasília, em Volgogrado. O clube russo está mais flexível a aceitar fazer o negócio. No fim de junho, contratou um outro meia de 24 anos da seleção do país, Maxim Glushenkov, que estava no Lokomotiv. Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. O meia conquistou 3 vezes o campeonato russo, 2 Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia, além de ter sido eleito o melhor jogador do campeonato russo na temporada 2021-2022. O contrato com o Zenit é válido até o meio de 2027. Então, minha gente, é disso que nós estamos falando. Tudo leva a crer que realmente a questão do Claudinho já está resolvida. Eu vou puxar aqui a nota do Vene Casagrande, que ele é mais... Essa matéria que eu li do GE... Opa, peraí. Essa matéria que eu li do GE, deixa eu dar o crédito, é da Letícia Marques e do Thiago Lima. Agora, deixa eu ver aqui a nota do Vene. Está aqui. A nota do Vene é bem mais incisiva. Zenit aceita a proposta e Flamengo encaminha a contratação de Claudinho. Equipe do jogador já trabalha no material de despedida do time russo e da chegada ao Fla. Bom, essa é a história do Claudinho, que eu acho que será um grande reforço. Agora, concordo com os amigos que disseram aqui, perigo o Tite deixá-lo ainda um bom tempo na reserva, né? Porque o Tite tem dessas coisas, né? A gente está vendo o que ele está fazendo com o Léo Ortiz e com o Vinha. Valdir e Cláudia me perguntam, boa noite, Renato, com a derrota de ontem, será que o time pode perder a confiança? Foram 2 resultados ruins. Não acho que confiança não vai perder, não. Não acho que vai perder confiança, porque a série de 9 jogos, o resultado foi bom, foram parece que 63% de aproveitamento, e a meta, que era ficar no G4, foi conseguida com folga. O Flamengo liderou toda a travessia do deserto, perdeu a liderança na última partida. E está, no momento, a apenas 2 pontos dos 2 times que estão empatados em primeiro lugar, com o Botafogo sendo o líder pelos critérios de desempate. Então, 2 pontos, o campeonato está abertíssimo. Claro que foi uma brochada monstruosa o Flamengo deixar escapar a possibilidade de fazer 6 pontos nos 2 últimos jogos no Maracanã contra adversários mais fracos. Claro que foi. Mas olhando o todo, eu acho que, no final das contas, a campanha na travessia foi boa. O João Vitor brinca aqui. Claudinho para o Tite fica na reserva do Alan ou do Gerson? Não, de nenhum dos dois. Olha aqui o canal Flamanel de novo. Renato, vi que o PSG quer dar 250 milhões de euros pelo Lamine Yamal. Stefano Corrêa, RMP, você não acha que o Flamengo deveria ir mais forte na janela, tendo em vista que alguns clubes estão se reforçando bem nessa janela? Principalmente os clubes que estão na ponta com o Flamengo, né? O Palmeiras contratou Felipe Anderson, contratou o Giai, contratou o Maurício do Internacional. O Palmeiras está fazendo uma grande janela. Perdeu o Endrick, mas em compensação o Estevão virou titular e está jogando uma barbaridade. O Palmeiras, a partir da janela, será com certeza um time mais forte. O Botafogo está contratando também. Contratou o Almada, um argentino campeão do mundo e grande joia da seleção sub-20, lá dos Hermanos.
Tanto que vai para Paris para disputar a Olimpíada. Vai ficar só até o final do ano? Ok, mas vai disputar o brasileiro, uma parte importante do brasileiro. Então, eu acho que realmente o Flamengo, se não trouxer pelo menos 3 jogadores importantes aí, ele vai perder a distância que ele tinha em relação aos outros. Jesus Silvetti, se não ganhar títulos, o Tite ficará como Luxemburgo, ultrapassado. É verdade. O pior é que você não está errado, não. Você não está errado, não. Gregor Alexandre, fala sobre o vídeo do BAP, sobre os sócios. A gente está vindo grandão para ganhar. Ortiz, Nico, Arrasca, Gerson, Claudinho. E quem é M. Tonho para jogar no contra-ataque? M. Tonho. Matheus Gonçalves, é que você está falando? Não, isso aqui não é para jogar no contra-ataque, né, amigo? Isso aqui não pode ser para jogar para contra-ataque. Eu acho que isso aqui é para jogar pressionando o adversário. Né? O John Arias, que está comendo a bola na seleção colombiana, que é um dos destaques da disputa da Copa América, inclusive medindo forças com o Uruguai em uma das semifinais da competição, brigando aí por uma vaga na grande decisão. E John Arias, que tem sido titular absoluto da sua equipe, um dos destaques na disputa da Copa América nos Estados Unidos. Jogador do Fluminense, muito se tem especulado ultimamente uma possibilidade dele jogar no Flamengo. E, logicamente, que a gente foi a fundo para saber, né, essa situação. Inclusive, o colaborador aqui do canal, o Bruno Lemos, né, conseguiu falar com o integrante do staff do atleta para saber se realmente existe essa possibilidade. E o representante foi taxativo, empresário. Não falamos de especulações. Ou seja, deixando muito bem claro que essa coisa envolvendo o John Arias e o Flamengo é mera especulação. Da minha parte, eu procurei pessoas ligadas ao departamento de futebol do Flamengo, que embora tenham elogiado o John Arias como realmente um baita jogador, e é um baita jogador, mas que não houve nenhuma movimentação do Flamengo no sentido de consultar os seus empresários para saber a possibilidade de contratar o atleta, que está extremamente valorizado. Inclusive, o Fluminense está tendo problemas, né? Porque o Fluminense, se eu não me engano, ele detém uma pequena parte dos direitos econômicos do John Arias, está tentando comprar uma maior parte, sabendo que o atleta quer jogar no exterior, ele quer jogar, aliás, jogar no exterior ele já joga, né? Porque ele é colombiano, mas ele quer sair do futebol brasileiro. E tem ganhado visibilidade na disputa da Copa América pela seleção colombiana. O John Arias, que está comendo a bola na seleção colombiana, que é um dos destaques da disputa. Tá, então, Nação Imprensa repercutindo as últimas informações do Flamengo, e tem uma que saiu agora que, meu Deus. Conmebol abre investigação contra Vinha após briga na semifinal da Copa América contra a Colômbia. Vinha não entrou em campo pela seleção uruguaia diante da Colômbia na última quarta-feira pela semifinal da Copa América. No entanto, o lateral participou da briga entre jogadores de ambas equipes e a Conmebol abriu uma investigação contra o defensor. Além de Matias Vinha, outros 10 jogadores estão sob investigação da Conmebol. Os atletas, portanto, correm risco de serem multados pela entidade e até de serem suspensos. Contudo, a punição não afastaria o lateral dos jogos do Flamengo, porque ocorreu enquanto vestia a camisa da seleção uruguaia. Vou te falar o seguinte, eu não sei não, hein? Eu não sei se não afeta o Flamengo não, porque é a Conmebol e a Libertadores é da Conmebol. Pode afetar sim, hein? Pode afetar. Se ele for punido, eu acredito que pode, hein? Posso estar enganado. Alguém que entende mais dessa parada aí vai poder explicar. Mas eu não duvido nada da Conmebol. Não duvido de nada. Claudinho chegando. E ex-Flá na mira do Inter. Matheus Gonçalves ganha destaque. As últimas informações aí do Flamengo. Olha só, hein? O Luxemburgo está na mira do Internacional. É mole pra você? Tá aí, ó. O Claudinho no Flamengo está prestes a finalizar a contratação. O jogador do Zenit aí abriu as negociações e está tudo encaminhado aí para ser o novo reforço do Flamengo. E o Matheus Gonçalves ganhou um baita destaque, jogou os 90 minutos aí na última partida contra o Fortaleza. Coloca a sua opinião nos comentários, já se inscreva, senhor, sim, deixa o like. Até o próximo vídeo.